Bem-vindos ao Vitrine Aberta e hoje esse papo é mais do que especial. Tô aqui com a Marina Madruga, essa mulher incrível que eu conheço há algum tempo já. E a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre a especialidade dela, tá? Que a harmonização é natural. Marina, como é que você está? Ai, tô ótima, Kátia. Obrigada pelo convite. Adorei esse projeto e tô amando estar aqui contigo. Ai, que bacana. E hoje a gente vai saber tudo que a gente quer saber sobre harmonização, sobre mulher, sobre a faixa etária e muito mais. Espera aí que você vai ver tudo. Marina, vou te fazer uma pergunta. Eu vi, né, que a sua especialização ela vem na harmonização facial natural. O que é essa harmonização facial natural? Então, a harmonização facial é quando a gente consegue trazer daquele paciente realmente a naturalidade dele. Ou seja, eu consigo trabalhar conforme, principalmente o processo de envelhecimento desse paciente, mas resgatando os traços que foram perdidos. Então, não é aumentando muito, não é hipervolumizando, não é nada disso. É eu fazer o reposicionamento desse tecido, mantendo a naturalidade e só colocar aqueles pontos que foram perdidos. Né? Então, por exemplo, assim, é a gente conseguir, se possível, começar a tratar preventivamente para que eu tenha menos danos ao longo do tempo, mas sempre buscando a individualidade desse paciente, não fazendo rotulizações, né? Deixando o mais harmônico possível, com naturalidade, sem perder a essência do paciente. Esse é o mais importante. E eu sempre, né, a gente sabe que na parte física, de suplementação, de tudo, não sei se é verdade, mas tudo que tu faz aos 20 fica para os 30. Tudo que tu faz aos 30 fica para os 40 e assim vai seguindo. Na parte da harmonização, dos cuidados com o rosto, com a pele, é assim também? Também é. Eu falo uma frase que ela é clássica, todo mundo que me assiste vai sempre escutar essa, que eu digo principalmente colágeno, né? Colágeno até os 20, 25 anos a gente ganha, porque o nosso corpo ainda produz. Depois disso a gente tem que comprar, né? Mas essa compra que nem eu brinco assim, o que é? Eu usar então, eu ter materiais, né? Eu ter substâncias que estimulem as células do meu organismo a fazer com que eu tenha uma regeneração desse tecido e produza novas células colágenas, né? Atualmente a gente trabalha muito com a estética regenerativa e ela é muito baseada no processo de prevenção. Então, sim, se eu começo a tratar preventivamente lá com meus 20, 25 anos, eu vou chegar nos 30 muito melhor e já com menor dano, porque eu não sofri esses danos iniciais e assim sucessivamente. Né? Então a gente tem que, o ideal é que o profissional ele sempre tenha um conhecimento da parte preventivista, da parte do organismo, da parte do envelhecimento, como trata o envelhecimento tanto tecidual, o envelhecimento das quedas hormonais, principalmente quando a gente fala em mulheres, né? O envelhecimento do tecido, o envelhecimento ósseo, como é que tudo isso está interligado e eu tratar preventivamente para eu chegar com menores danos nas idades mais avançadas. Né? Eu sempre falo também assim, a mulher de 40 hoje, ela não é a mulher de 40 do tempo da nossa mãe, da nossa avó. Ia falar justamente isso, né? Que antes, a mulher hoje com 20 anos, ela tem acesso a muito mais coisa do que eu na minha época tinha, né? Nós não tínhamos o colágeno lá antigamente. Nem se falava, nem né? Se falava, nem nós se não falava. sabia nem o que era. Ter acesso a essa informação há 10 anos, eu acho que 15 anos, isso, né? Uns 15 anos que ficou mais em evidência, né? Lógico, 15 anos ficou em evidência, mas as coisas cada vez vêm mais para a grande massa e com muito mais acesso também. Muito mais acesso, muito mais fácil hoje, né? Também. E é difícil só com o mercado, né, tão avançado, às vezes a gente conseguir a melhor indicação, o melhor profissional, a melhor... E essa importância que muitas vezes eu falo, é a mesma coisa que um dentista, né? Porque se tu vai num dentista hoje, tu vai no outro amanhã, tu vai no outro amanhã, tu não vai ter o mesmo resultado. Um cabeleireiro, tu vai hoje num, amanhã no outro, tu não vai ter o mesmo resultado. Então, quando tu vai numa pessoa que vai fazer a tua harmonização, vai cuidar da tua pele, de todos os procedimentos, eu acho que é muito mais fácil esse caminho. É mais fácil começar e acompanhar ou consertar. É mais fácil sempre acompanhar, né?
E o ideal é, lógico, a gente tem muita questão da empatia, né? Então, o paciente ele tem que ter empatia ao profissional que vai lhe atender. E tem profissionais que têm características diferentes. Isso a gente também tem que conseguir um pouco dividir. Eu sempre falo assim, ó, se o paciente ele quer algo muito over, eu não sou esse profissional, né? Porque eu gosto muito da parte natural. Eu digo que para mim o melhor elogio é aquela que vem uma paciente que olhou uma outra amiga, né, e disse assim, eu não sei o que tu fez nela, mas ela fazer assim. Ela tá linda, porque ela tá, parece que ela rejuvenesceu não sei quantos anos, ela tá muito bonita e natural. Esse para mim é o melhor elogio. E outra coisa que tem, como tu comentaste também ali da questão de produtos, das tecnologias, do mercado, isso sim, isso é uma preocupação que a gente tem também, porque o boom do mercado farmacológico, ele é muito grande, né? Então, a gente tem também que saber, assim, quando for escolher um profissional, aquele profissional que está atualizado, aquele profissional que trabalha com bons produtos, né, de qualidade e que eu consiga também entregar esse bom resultado, né? Isso é super importante. E hoje a tecnologia, ela vem avançando. Eu acho que vocês nunca param de estudar, né? Eu vejo que tu tá sempre em congresso, palestras, tu dá muito curso, né? Sim. Em todo o Brasil. Sim. E essa evolução, ela tá sempre constante ou ela dá uma cessada, cada vez está surgindo um produto novo? Tá sempre constante, né? Sempre. Então, as indústrias, elas estão sempre no desenvolvimento de um novo produto, né? E principalmente agora, porque assim, a parte, por exemplo, a toxina botulínica, a gente sabe que a toxina botulínica, eu já sei como ela age, o que eu vou ter talvez é uma que pode às vezes ter uma ação um pouquinho diferente no armazenamento, é isso que coloca, né? O ácido hialurônico também, ele é um material, a gente sabe que ele é ácido hialurônico e como que ele vai se comportar. Então, esses materiais, eles são mais, digamos, a gente não tem tanta variabilidade, o que vai variar ali é a tecnologia que ele vai ter, que a gente fala assim, dele ter um residual tóxico quase nulo. Isso sim é uma variável bem grande, porque ele te dá uma qualidade de resultado muito maior para o paciente. Agora, a parte da regenerativa, que é a parte onde eu consigo estimular o colágeno, onde eu entro no DNA da célula para fazer com que ela sofra menos e eu produza novas células, isso vem num avanço absurdo. Junto disso também os nutracêuticos. Junto disso, então hoje essa parte, eu sou apaixonada por isso, essa parte ela tá muito integrativa. Né? Então a gente não trabalha mais, tu não vai chegar, só vai chegar ali e você, não, a gente vai preencher, não. A gente vai tratar para te ter uma manutenção de resultado, né? E essa manutenção de resultado, eu acho que deve se dar também, porque o Botox, né? Essa toxina, ela é que nem hoje tem pessoas que tomam um antibiótico, um anti-inflamatório, de tanto tomar aquilo ali, o corpo já não responde mais, ela já aprendeu a se defender, né? Acontece isso com a... Acontece, não é algo tão comum, mas pode acontecer. Então, tem alguns casos isolados, sim, alguns pacientes relatam, inclusive eu tenho até um colega que eu até uma vez comentei com ele assim, eu nunca vi isso acontecer, ele assim, aconteceu comigo. Que é o que a gente chama, o teu organismo, ele desenvolve uma resistência à toxina botulínica, né? E aí você faz a aplicação, a gente sabe que a duração da aplicação vai ser entre 4 e 6 meses, que é onde eu consigo ter a total repolarização dessas fibras neuromusculares, que elas voltam a ter força neste intervalo de tempo. E aí, quando acontece que o paciente já tem uma resistência, 2 meses, 1 mês, já não faz o efeito, ou nem efeito faz. Né? Se associava bastante também a questão da quantidade de zinco, né, do organismo do paciente, porque ele é um tratamento zinco dependente, eu preciso do zinco presente no organismo desse paciente, quando tem uma deficiência, já se sabe que ele não vai agir tanto. Então, até isso, né, vem se estudando para ver como que a gente pode, então, utilizar outros tipos de tratamentos para que eu consiga fazer um efeito semelhante à toxina, para que eu tenha, então, resultados superiores e depois, então, começar a trabalhar novamente essa toxina no paciente. Mas pode acontecer, sim. E isso demanda muito também dos cuidados, né? Questão da mulher, a alimentação, a hidratação, né? A quantia de água que toma. Aquela mulher que treina muito também vai durar menos tempo o seu procedimento. Sim. Né? Porque assim, ó, é terrível na academia. Eu sempre falo, né? O personal, ela tá lá mais às vezes ela fala alguma coisa, pergunta quantas foi, eu digo, eu tô concentrada em encolher a barriga,
botar o bumbum pra trás, não fazer ruga, ainda ela quer que eu conte por ela. Eu digo assim, ó, não, é muita coisa pra mim. E ainda concentrada no exercício. Eu disse, não, eu me perdi. Então agora começa tudo de novo e vai fazer 10. Eu digo, meu Deus! Tudo de novo. E é bem assim. E é porque a gente tem que ficar cuidando, tem que cuidar da alimentação. Acredito que isso é desde os 20 anos, 30 anos, mas depois dos 40 é muito mais, né? Vem essa carga, porque às vezes a cabeça da gente quer ir, a gente quer fazer, mas o corpo não reage mais. E a gente vai buscando, claro, nutrição, vai buscando hidratação, vai buscando força, equilíbrio e vai buscando sempre essa parte de deixar a nossa pele mais bonita, né, mais viçosa, vai fazer uma maquiagem, tu quer parecer que eu acordei assim, porque hoje tem a diferença da harmonização, né, que o pessoal chama demonização. Demonização facial. A demonização facial. A harmonização, que tu olha pra pessoa e diz assim, ó, tem harmonização. E aquela pessoa que tu olha e diz assim, olha, o que será que ela tem no rosto? Que ela tá mais bonita. Eu aprendi já, gente, eu já digo que eu tenho 54. Que aí todo mundo vai dizer, ai, parece que tem 47, aí acerta a minha idade. Tô ficando esperta nessa parte, viu? Mas o que tu falou é bem verdade, assim, é tudo ligado, né? É tudo interligado. Então, assim, estresse oxidativo, né? O nosso estilo de vida é corrido, tem muita coisa envolvida, nem sempre a gente consegue dar a atenção que a gente gostaria. A gente sabe que a suplementação também, a gente fala sobre tudo isso, mas também demanda até mesmo, eu tenho que ter uma reserva financeira também para esses cuidados todos. A mulher depois dos 40, então, às vezes já vai entrar na questão do climatério, baixa o hormônio, tudo isso está interligado, mas isso a gente consegue também trabalhar de forma que ela vai ter resultado. Então, hoje, antes a gente não via uma mulher de 50, 60 anos com uma barriga chapada. Se não fosse, né, assim, tô dando o exemplo da barriga, né, se não é muito procedimento. Hoje a gente sabe que se a gente começar a cuidar desse organismo antes, ela não vai acumular gordura visceral, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né, a gente vai conseguir esses resultados. Eu falei da barriga como um exemplo, assim, mas eu digo no rosto mesmo. E até os também. acessos à indústria alimentícia ficou mais fácil, né, alimentos próprios, porque tu pode... que antes não tinha muitas opções. A não ser que eu não tive acesso, mas eu não lembro de muitas opções proteicas. Isso era aquilo que tinha, né? Que era a carne, a batata que a gente comia, o frango, era uma alimentação o ovo. muito padrão, né? Padrão. É uma alimentação muito padrão. E hoje, além disso, tem... todas as pessoas, acho que elas estão... Eu acho muito bonito, assim, essa questão de um movimento grande voltado à saúde. Né? Então isso é muito legal, todo mundo quer qualidade de vida, todo mundo quer envelhecer o mais jovem possível com saúde, né? Lógico que a gente quer chegar muito longe, mas a gente quer chegar cada vez melhor. Né? Cada vez melhor, e isso está envolvido na face, no corpo, em tudo junto. Eu acho que não é mais quer chegar muito longe, né? Eu quero chegar onde tiver que chegar, mas quero chegar bem. Quer chegar bem, com certeza. Porque senão vem aquela preocupação, né? Ter alguém que te coloque no sol e, mais importante, te tire de lá. Então, para nós não ter esse problema, a gente tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar. Vou te fazer uma pergunta assim, de como que é feita a avaliação com as clientes, né? Porque uma vem geralmente por indicação, porque viu a outra, mas é individual. É individual ou elas vêm com, eu quero esse rosto aqui, eu quero... Eu já tive muitas pacientes, principalmente há um tempo atrás, que chegava assim, eu quero ter essa boca, eu quero ter esse resultado, eu quero ter essa bochecha, né, essa maçã do rosto, eu quero ter essa mandíbula. E aí uma coisa que eu sempre falo, não adianta, nós somos únicos. Apesar de muito parecido, porque tem rostos que são muito parecidos, o formato de rosto, né, a posição de sobrancelhas que são parecidas muito, mas é único. Então essa avaliação ela é individual e exclusiva para aquele paciente. Né? Porque apesar do tratamento ser semelhante, ele vai ter as suas individualidades, né? Então eu vou conseguir, eu até consigo inicialmente fazer uma avaliação virtual, mas eu preciso muito do toque, eu preciso tocar nesse tecido, eu preciso ver como é que ele responde, eu preciso traçar os planos desse paciente numa análise cefalométrica, ver como é que estão esses padrões para a gente poder traçar e também alinhar a expectativa, porque muitas vezes a minha dor não é a tua dor. Né? Isso é bem importante eu saber assim, olha, o que te incomoda? Me incomoda, por exemplo, essa pelezinha debaixo do olho.
que não teria me chamado a atenção, por exemplo, não te chamou a atenção. E eu te digo, não, ela me incomoda demais. Então, sabe que por mais que o profissional às vezes identifica outros pontos, a gente tem que saber a dor do paciente e ir fazendo essa avaliação individual e personalizada. E hoje, assim, ó, pra mulher, que hoje as meninas que me seguem, elas gostam muito da parte natural. Quanto mais natural, melhor, que são tudo mulheres maduras, mães, donas de casa, empresárias. E eu nunca fiz nenhum procedimento, mas eu quero começar a fazer. Além dessa avaliação, o que é a melhor indicação, assim, para ela começar? A indicação é assim, normalmente a nossa porta de entrada, digamos assim, a toxina ainda é uma das que as pessoas mais procuram. Por quê? A toxina é o Botox, né? Porque ele causa um relaxamento, ele te dá uma amplitude de olhar, depois de um tempo, uma das coisas que nos comunica muito é a questão do olhar um pouquinho mais pesado, mas a gente consegue fazer até um lifting, né? Digamos, todo o rosto, né? Conseguir reposicionar essa musculatura, porque a musculatura ela vai mudando o padrão de força conforme a gente vai envelhecendo. Isso é bem importante saber, por isso que a gente vai tendo quedas que a gente não tinha. Porque o músculo antes ele não precisava suportar a queda da força da gravidade. Quando ele suporta essa queda da força da gravidade, eu começo a ter alguns padrões, alguns sulcos marcados que eu não tinha. Então a toxina, eu gosto dela, às vezes, para dar até um start na situação de mostrar assim, ó, relaxou, olha como se mostra e é um resultado rápido, né? Mas assim, além da toxina, o que eu gosto muito é também a gente começar num gerenciamento dessa pele. Né? Revitalizar ela, deixá-la mais luminosa, já começar a trabalhar com algo que dê uma nutrição a esse tecido, que a gente devolva luminosidade, hidratação, já uma certa firmeza, que a gente se olha no espelho assim, ai, não tô nem maquiada, mas me sinto bem, tá? Já dá essa situação de sentimento assim porque a gente se preocupa muito, vou sair, vou maquiar, vou fazer milhões de coisas, e aquela coisa assim, olha, eu só passei um rímel e saí, eu tô me sentindo bem. Hoje o menos é mais, né? O menos é mais, então, até pra maquiagem, pra E tem muita mulher retirando muito procedimento, né? Eu vejo muitas na internet as pessoas buscando a remoção. Tem bastante já, né? Tem bastante. Porque... E hoje é mais fácil do que antigamente fazer essa remoção? Assim, existe... Se o produto é ácido hialurônico, a gente tem uma enzima que é um antídoto, né? Que ela reverte, ou seja, ela derrete o ácido hialurônico, que é a hialuronidase, e a gente consegue reverter essa situação. Tem ácidos hialurônicos que são mais resistentes, e aí se demora um pouco mais, ou encapsulam, aí já entra no outro processo. Agora, por que a gente bate tanto, por exemplo, em materiais não absorvíveis como polimetilmetacrilato, que é o PMMA, por que todo mundo é tão contra isso? Porque são materiais que eu não tenho um antídoto e porque ele é um material plástico, o teu organismo ele não aproveita para nada. Né? O ácido hialurônico, o teu organismo absorve, ele faz uma pequena síntese do colágeno, ele estimula a produção do ácido hialurônico natural, mas depois de um tempo ele já não vai existir ali. E se ele existir é um resíduo muito pequeno. Outros materiais sólidos, permanentes, a gente já não tem que fazer. Então é só cirúrgico. Porque não tem como, né? Não remover, a não ser raspagem, né? Isso, somente com raspagem. Aí já fica mais uma cicatriz, tudo. E isso é importante, porque uns anos atrás eu acho que tinha muito esse procedimento com PMMA. Se usava bastante. Hoje já não é tanto, né? Hoje não, hoje praticamente... As pessoas já têm acesso à informação. Ele existe em alguns casos, tem profissionais que utilizam em alguns procedimentos, né? Eu não utilizo no meu consultório porque não faço nenhum procedimento com ele, mas tem profissionais que utilizam para alguns procedimentos como responsabilidade, que a gente fala, mas há um tempo atrás se usava muito, né? Porque ele é um material, até por ter um custo menor, né? Algumas pessoas não tinham acesso e acabavam utilizando ele, só que ele é extremamente nocivo ao organismo, tanto que hoje ele é proibido, principalmente para áreas de mobilidade, áreas de face, ele foi proibido. E eu acho ótimo porque aí a gente isso é um ato, digamos, agressivo e danoso ao paciente, né? Quando eu coloco um material que eu não consigo reverter. Acho muito preocupante. E uma dúvida, né, que eu acho que de todo mundo, é impressão ou realmente depois do uso do Mounjaro aumentou muito a busca sobre a harmonização facial? Não é impressão. Isso aumentou bastante. Eu até tenho uma aula que eu dou e apresento sobre isso. Eu tenho bastante pacientes que são pacientes que existe até, a gente até publicou um caso que é da face de Mounjaro, né? A face de Ozempic, desculpa.
que uma é a tizerpatida, né, e a outra é a semaglutida. A semaglutida é do Ozempic. Se fala da face de Ozempic, que se fala bastante. Porque o que acontece? O meu organismo ele não é tão inteligente a ponto de queimar gordura só num local. Ele vai queimar gordura aonde tiver gordura. Né? E aí o emagrecimento acelerado e não controlado, o que acontece? Eu perco gordura em locais onde a gordura é importante permanecer. O nosso rosto, ele só eu falo também isso sempre, o único lugar que é ruim perder gordura é no rosto. Porque o nosso rosto ele só é montadinho porque eu tenho um monte de compartimentozinho de gordura que deixa ele naquela posição. Se está condicionado, o músculo fica posicionadinho, o osso não absorve, tá tudo ok. Então, hoje em dia eu tenho tratamento de pacientes muito que fazem comigo tratamento conjunto. Eu não sou nada contra as canetas emagrecedoras, eu acho que elas são excelentes quando bem indicadas, porque ele dá uma qualidade de vida ao paciente muito grande, ele desinflama, então tem N benefícios realmente. Mas eu sempre oriento assim o paciente, né, que ele faça um tratamento conjunto. Ele utilize lá com o endócrino da maneira que tem que ser. E eu tenho até parcerias com alguns endócrinos que, olha, tá na hora de ir pra Marina, vamos bioestimular, porque eu não quero que esse rosto derreta, né? Eu não quero que perca gordura aqui. E tem pacientes que não têm essa orientação inicial e quando chega, aí já tá numa situação realmente assim, o corpo tá super bonito, porque conseguiu aquele shape que queria, mas aí o rosto derreteu. É bem isso, ele derrete mesmo. Derrete. Eu tive um processo de emagrecimento desde janeiro, né? Então, entrei no processo de emagrecimento, fiz acompanhamento com o médico. Faz 2 meses que já desmamei. E as pessoas dizem, com a caneta emagrecedora é fácil. Nada é fácil. Não é fácil. Nada é fácil. Porque eu acredito que para algumas pessoas que têm um metabolismo mais rápido, sejam mais jovens, eu acredito que até seja mais fácil. Mas depois dos 40, 45, que é a minha idade, depois dos 45 é muito mais difícil. Porque a recuperação é mais difícil, tu manter é mais difícil, a quantia de vitamina que a gente tem que tomar todos os dias, suplementação é mais difícil. Aí tu tem que mais cuidados com o rosto, porque realmente cai. Tu olha um dia no espelho, no outro dia tu nota que teu rosto assim, ele parece que ele derreteu. E aí aí aquela coisa, você se olha daqui pra baixo, tá gostando muito do resultado, mas aí começa a se incomodar com feições que não incomodava antes, e aí começa, né, ficar o osso mais projetado, a órbita mais afundada, começa a dar um aspecto que a gente chama meio de cadavérico, porque eu perco o tecido, eu perco o que sustenta, e aí fica quase só o osso ali. Então, só que também, Kátia, eu entendo assim, no teu caso, como tu tá fazendo um acompanhamento adequado, essa lentidão de resultado que tu relatou, ela é esperada. Porque tu não vai ter um resultado, tu não vai ter um efeito rebote, sabe? Tu vai ter uma manutenção do teu resultado. Então é isso que se espera. Tem que ter essa persistência, essa paciência, né? Porque o resultado ele vai vir. Eu sempre falo, né? Não é em 1 mês, gente. Eu fiz um processo, são 6 meses, vai fazer para 7 meses agora. E ainda não terminou o processo. Não, agora emagreci, tá bom, parei. Não, é uma continuidade. E eu acho também, Marina, que é muito mais sobre nós, é muito mais sobre a cabeça, a fome. É aqui, né? Aquela vontade de comer, é aquela ansiedade. E isso realmente, a Retator, a tirzepatida, ela trata, ela ajuda, ela não sei como é que se diria. Ela modula essa ansiedade, porque a gente, isso é um gatilho de ansiedade também, né? E eu sempre tive muito problema com tomar água. Aquela quantia de água que é boa para a pele, não só para o organismo. A gente necessita, 70% do nosso corpo é água. Eu digo que eu tava morrendo afogada. Tava um camelo. Então a gente precisa, não adianta. Eu sempre tive problema com tomar água. E pro rosto, isso se faz tão importante. Mas é um dos benefícios que a caneta porque injeção me trouxe. Sede? Muita sede. Te dá sede? Muita sede, que tinha dias que eu tinha tomado, extrapolado o limite de água, porque também tem um limite, tudo em excesso também prejudica, embora seja bom, mas em excesso, né? E aí eu tive que conseguir controlar e conseguir manter
por causa. E a pele melhorou realmente. Muda. Hidrata, outra situação. Por exemplo, quem não toma água e aí faz um tratamento com ácido hialurônico, o ácido hialurônico ele é um produto que ele tem uma capacidade higroscópica muito grande, ele puxa a água do tecido. Ele puxa para ele poder dar hidratação da pele. Então, se eu não tenho uma boa quantidade, né, de hidratação, o que acontece? Esse meu ácido hialurônico vai puxar no momento inicial, mas depois ele vai reabsorver muito mais rápido. E aí não dura muito o meu procedimento, até mesmo por causa disso. Né? E voltando a falar um pouquinho do emagrecimento acelerado, tudo, tem que cuidar também às vezes, porque tem 2 tipos de pacientes que eles começam a ter o que a gente chama do dismorfismo. Esse dismorfismo é aquela situação, eu já não me enxergo como realmente eu sou. Né? Então, isso acontecia muito quando a gente tinha uma onda de exageros, que era aquela coisa, a boca, a gente tá com uma boca já bonita, volumosa, eu quero mais boca, quero mais boca, quero mais boca, porque quando o paciente se enxergava, ele não se enxergava com aquele volume. Como é o nome da... Dismorfismo. Dismorfismo. É alteração, a gente não consegue ter a capacidade de interpretar a forma que se vê. E isso... Não vê hoje ninguém falar sobre isso. E isso a gente vê também quando o paciente ou tá muito magro, né? Porque ele não se enxerga, ele começa a achar, é muito difícil o paciente às vezes aceitar que tá bem, né? Assim, não, você tá bem, tá bonito, não, porque agora falta isso, quer emagrecer mais, então a gente fica, entra numa completa situação de perfeição. E no rosto, às vezes, assim, não, eu tô magro e acham que não precisa. Então, se começa a tratar desde o início, começa a entender que aquilo ali é importante e que quer se manter bonito, saudável, né? Por isso na forma que precisa, que é a importância. Enquanto tá fazendo uso, né, da caneta emagrecedora, para não enlouquecer vocês, né, que são quem cuida da harmonização, não enlouquecer o endócrino, não enlouquecer o nutricionista, o acompanhamento psicológico. Vai muito mais da aceitação pessoal, da sua própria validação, porque às vezes com a internet tudo fica mais fácil, a mulher está sempre em busca de se validar conforme a outra, buscar a imagem e semelhança da outra, né? Que hoje a gente tem blogueiras que vão lá, colocam as coisas assim, ó, que não existe, né? Umas coisas que agora virou a onda, né, da harmonização glútea, porque uma influenciadora faz 10 quilos lá no agachamento e acha que é aquilo lá que tá mantendo aquele mas só que é diferente uma mulher de 45 anos para uma menina, embora tenha 3 filhos, de 20. Então outro corpo, entendeu? Reage de forma diferente. O metabolismo trabalha completamente diferente, totalmente. É outra resposta. Isso a gente não como tu falou aquela hora que tu falou assim, na academia já não responde do mesmo. É normal, a gente já tem que saber que a tua fibra já não responde do mesmo jeito, que tem que ter um estímulo diferente para poder manter, e isso é para tudo, né? Isso é para tudo, por isso que eu acho importante acompanhamento psicológico, né? Eu acho que fazer a terapia, esse acompanhamento para ver a sua aceitação, é como qualquer outra coisa que vai se fazer, tu parar, pensar, analisar, não só emagrecer, mas saber tudo que vem junto e até onde quer chegar, né? E a maneira que consegue chegar bem, né? Porque hoje tu deve ter alguma cliente que vem com uma foto de uma blogueira. Aqui, ó, eu quero ficar assim. Eu quero assim. Imagina. E como é que tu lida com esse limite? Tu diz ou... Eu falo. Eu brinco que eu já demiti paciente, né? Paciente, às vezes, quando a gente não conseguiu, assim, eu digo, olha, infelizmente eu não sou o perfil de profissional para te atender, né? Porque não vai dar. Né? E eu sou aquele profissional a minha secretária, ela é maravilhosa, assim, a gente tem uma amizade muito grande, ela trabalha comigo há anos, ela é maravilhosa, ela já chega assim, quando chega uma paciente, eu vou fazer o que a doutora quiser, aí a Lid já fala de cara assim, ela pode te olhar e dizer que tu não precisa nada, porque eu sou o perfil de profissional, assim, pra mim, se você chega bem, e aí você quer, eu quero dizer, olha, não precisa. Não precisa. E eu explico o porquê que não precisa. Olha, vamos ver, a gente pode fazer tal procedimento que vai manter a sua essência, que vai ficar bonito, que vai ficar elegante, sabe? Vai ficar uma beleza. E eu digo que a gente busca cada vez mais uma beleza silenciosa. A beleza não tem que falar antes, o procedimento não tem que falar antes. Né? A mulher tem que carregar tudo isso junto sem que o procedimento chegue antes de você, correto?
Correto. Então, quando me chega assim, olha, eu quero ficar com isso daqui, eu digo, não tem como. Ó, eu explico o motivo, ó, seu perfil facial é diferente, a característica dela é completamente diferente da sua, o padrão de lábio é diferente, que normalmente vem muito buscando ou o lábio ou o nariz daquela maneira, ou o mandíbula. Gente, o perfil ósseo é diferente, então eu não consigo. Então, vamos ressaltar teus pontos, né? Te olha aqui, olha que mulher linda, por que essa daqui vai ser mais bonita que você? Né? Então eu já coloco aí, mas a gente tem que ter toda essa questão, muitas vezes psicológica no agir, porque eu pego muitas mulheres lindas que chegam lá se achando detonada, sabe? Se achando feia, se achando isso, se achando aquilo, e eu digo assim, meu Deus do céu, como assim? Sabe? Para tudo que tá errado, para tudo que tá errado. Eu digo assim, aí eu pego e dou um espelho assim, olha a pessoa que tu olha no espelho, olha que pessoa linda, sabe? Então vamos trabalhar dentro disso daí, tu não tem que ser outra pessoa, não. A melhor coisa que tem é a pessoa chegar num lugar e ser observada como um todo, né? Tem que ser. É que passou um pouco da época, né? Acho que não, existem muitas mulheres ainda que se preocupavam em se vestir bem, estar, né, alinhadas e com o perfume que vai chegar no local, né? Porque hoje não, primeiro chega a boca, chega os cílios, chega tudo menos ela. Exatamente. A essência, tem tanta mulher com tanta luz, com tanto brilho, que tu olha, às vezes, assim, é linda, assim, aí tu olha daqui uns dias, tá com uma boca enorme, meu Deus, já não perdeu a... eu sou daqui, olha, eu falo assim, se estragou. Sabe? Você fala assim, por que? Tava tão linda. Tava tão linda. Tão sabe? natural. Tão natural, tava tão bonita. Não e diz aquela música, mas é tão natural. Quando a luz do dia. É bem isso. Lindas. E aí quando faz o negócio eu digo, Jesus. Aí às vezes não sai do meu consultório, depois volta e aí eu olho assim, me traiu, né? Eu quando volto já assim, me traiu e ela, por favor, me recupera. Eu digo, quero falar nada não. Aí eu busco a foto, olha como que tu tava, criatura. Não, olha. Isso é muito legal. E quando tu tem, que tu influencia outras mulheres, porque tu influencia outras mulheres, né? Porque é uma mulher bonita, uma mulher elegante, uma mulher, né, que tá sempre pra cima. E essa parte motivacional é muito boa, porque tu traz uma parte natural, né? E hoje, até eu mandei uma foto pra ela, que eu ri muito, que eu queria fazer a boca, né? E preenchimento. Preenchimento. E eu botei no chat GPT pra botar. Isso que eu mandei a melhorzinha. Deixou com uma boca, gente, desse tamanho, vocês não têm noção. Parecia que tinha levado um tapa. Você não tem noção. Não, olha, pra quem me olhasse na rua e disse assim, essa brigou com o marido, tá com a boca toda, né? Falou que não devia. Passou por um enxame de abelha. Antes de fazer o preenchimento, vai no chat GPT, coloca uma foto tua e coloca como seria com o preenchimento, aí vai pedindo pra aumentar os ml. Pra ver. Só pra você ver. Não, eu ri muito de mim mesma, né? Eu digo, meu Deus do céu. Mas são coisas que a gente vai buscando e hoje a gente tem a tecnologia pra nos mostrar como ficaria. E realmente é assustador. E, né, eu converso com as mulheres que são do meu círculo e elas todas, em geral, tá? Que me acompanha, as meninas do meu círculo de amizade. Eu gosto dessa parte mais natural. Eu gosto da parte mais natural. Eu gosto dessa parte mais como é que eu vou dizer? Não é sensível, é delicada. Delicada. E foi quando eu lembrei de, nossa, eu tenho a pessoa perfeita para falar sobre isso. Essa parte mais delicada de mostrar a sua própria essência. Eu acho que tu mostra mais a própria essência da própria mulher que está vindo aqui do que realmente uma transformação, né? E é o que eu busco, né? Eu faço 45 anos agora em outubro. E eu posso dizer que eu me sinto muito melhor hoje do que eu com 35. Né? Mas isso, lógico que tem tudo, eu acho que a gente aprende muita coisa, a gente aprende também, toda a essência de como tu aprende a lidar contigo, tem a parte, né, de autoconfiança, eu acho que tudo isso trabalha junto. Mas eu sempre prezei muito por essa parte de não transformar, e sim de valorizar.
né? Se eu disser pra vocês que eu não mexi nada no meu rosto, eu vou estar mentindo, né? Obviamente eu faço toxina, mas eu faço pouco, eu não gosto de nada mega engessado, né? Eu sempre procuro, faço bioestimuladores, que eu gosto sempre de deixar a minha pele em dia, então a consistência do colágeno, porque eu tenho um rosto magro, né? Você também tem um rosto magro, a tendência de ter o rosto magro é a gente dar uma derretida, então eu procuro sempre utilizar isso e eu falo sempre. Né? Eu falo sempre assim, dá certo, pode fazer, né? Eu gosto de postar meu antes e depois, né? Não tenho grandes, mas mudou assim, esse tempo eu botei de 10 anos atrás, e aí até brincaram que acho que eu tô melhor hoje do que há 10 anos atrás, mas é tudo uma construção, né? Também uma construção de resultados de como a gente se acha. E eu trabalho muito, meu público é 80% ou mais mulheres. Né? E uma das coisas também que faz diferença é a questão até do autocuidado com o corpo, porque às vezes a gente acha assim, depois dos 40 nada dá resultado, né? A gente tinha muito disso e ali eu sempre procuro a colocar minha cara mesmo e mostrar assim, dá resultado, eu saí daqui pra cá, né? Eu nunca fui gordinha, mas o meu corpo de hoje é muito melhor do que o corpo de 30 anos. Né? Então a gente vê que dá, né? A gente vê que o corpo dá. Eu digo, a única coisa que a gente não consegue barrar os cabelos brancos. Não tem como. Olha, eu trabalho nessa área, né? Sabe? Essa é uma briga. Realmente a única coisa consigo. que eu gostaria era a gente barrar os cabelos brancos. Mas isso é a única coisa assim, diminui. Hoje em dia com os peptídeos, Diminui, mas ele não mas a gente segue, entendeu? A única coisa que atualmente a gente não consegue assim, agora não tenho mais esse. É uma das piores coisas que tem hoje pra mulher, né? É o cabelo branco, várias coisas. Mas, para nós fazermos um encerramento, eu quero fazer um bate-bola com você. Topo? Topo. Então, vamos lá. Eu vou falar uma palavra, tá? Vou até esconder dela aqui. E tu vai me dizer uma palavra... responder com uma palavra só. Uma palavra para solucionar esse problema. Tá? Uhum. Ou depois algumas outras coisas, nós vamos descobrir algo sobre a Marina. Bigode chinês. Sustentação com os fios, preenchimento com ácido hialurônico. Código de barra labial. Código de barra, fios de PDO, hidratação com Skin Buster. Skin Buster, que chique. Manchas na pele. Tratamento, as manchas, eu vou ter que estender um pouquinho, a mancha da pele já é um pouco mais criteriosa, porque a gente tem que avaliar o motivo dessa mancha, mas a gente pode tratar atualmente com peelings, com exossomos, com PDRN, com estética regenerativa, mas tem que associar também, ver a causa desse estresse oxidativo que está dando a mancha. Nossa, quanta coisa. Bastante coisa junto. Poros dilatados. Poros dilatados, microagulhamento, funciona muito bem, a gente não dá bola para o microagulhamento e ele age super bem. Skin Buster, mesotoxina e também exossomos e regenerativo. Gente, agora eu vou procurar tudo isso, meu Deus do céu. Eu tô na pior fase, né? Que agora é época de ser vó, as vó tudo viraram maromba. Eu vou ter as vó hoje são maravilhosas. Não, eu achei que ia comprar um novelo de lã, fazer tricô e um gato. Não, eu tô indo pra academia. Acabou. Essa avó não existe mais. Uma música que defina a Marina. Uma música que defina a Marina. Que difícil essa. Mas eu acho... Tem N músicas que eu gosto muito. Mas eu acho muito que seria... Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Eu acho que essa, porque eu acho que eu acho, gente, a vida é bonita e é bonita. Eu penso isso, sabe? Eu acho que a gente conseguir inspirar outras pessoas, mas viver, né? Então eu acho que essa música, ela diz muito, assim, sobre a vida, sabe? Eu acho que as crianças inspiram muito a gente, elas nos dão muitas respostas. Eu tenho uma filha de 9 anos que me ensina todos os dias, né, tudo. Então eu acho que é isso, a gente não ter essa vergonha de ser feliz e viver e viver e viver, eu acho que é isso. Gente, depois dessa mensagem a gente só tem uma coisa, o Vitrine Aberta deseja você viver, viver, viver e conheçam essa mulher maravilhosa que vai estar sempre com a gente, continue aí ligado no nosso canal que a gente vai trazer mais coisas sobre o trabalho dela e tudo que a mulherada quer saber sobre procedimentos faciais. Gente, obrigada pelo carinho. Um beijo bem grande, Kátia. Obrigada. Beijo.